O livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Josué 1:8 diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará, será bem-sucedido. Eu quero chamar a atenção de vocês, antes de vocês sentarem, só para alguma coisa. Deus fala aí para Josué, para ele falar. Deus fala para ele meditar. Deus fala para ele fazer. Estão vendo os verbos lá? Estão percebendo? Falar lá em cima, na segunda linha meditar, na quarta linha fazer. E aí vem a consequência. Na penúltima linha, prosperará. E na última, será bem-sucedido. Então, falar, meditar, fazer, para prosperar, para ter sucesso. Vou repetir para vocês, forte, olha, preste atenção. Falar, meditar, fazer, para prosperar e ser bem-sucedido. Que o Senhor nos ajude na pregação, na revelação da palavra. Podem se assentar. Para hoje nós separamos o tema estruturas mentais positivas para vencer leões. Estruturas mentais positivas para vencer leões. É significativo o versículo que eu acabei de ler, porque ele está dando cume, está dando final, ele está dando forma, ele está dando a razão de uma palavra que Deus havia dito 600 anos antes para Abraão. Deus havia chamado Abraão, feito promessas para Abraão, e agora chegou na porta de entrada daquela promessa, para ela se materializar. E quando ele chama Josué, que sucedeu Moisés, Moisés foi o libertador que tirou Israel do Egito, e Josué é aquele que vai agora dar a forma final no cumprimento da promessa. E Deus fala para ele ter essas atitudes: falar, meditar, fazer. E depois automaticamente teria as consequências, que seria sucesso e prosperidade. É impressionante como tem pessoas que não entendem o Evangelho e eles ficam correndo atrás de sucesso e de prosperidade. Eles fazem do sucesso, da prosperidade, a razão deles irem para a igreja, a razão deles serem crentes, a razão de fazer uma campanha, a razão... Eles fazem do sucesso e da prosperidade. Como são teimosas as pessoas? Porque Deus deixa muito claro: você fala, você medita e você faz. Você fala, você medita e você faz. E como consequência, como que natural, eu sei que é sobrenatural, mas como consequência natural, normal, uma lógica, haverá sucesso e haverá prosperidade. Então há pessoas, e eu espero que não seja o seu caso, mas há pessoas que elas não falam, não meditam e não fazem. Elas não falam, não meditam e não fazem. E depois se tornam um estereotipo cristão, dão um mau testemunho, pregam frustração na vida, porque dizem: eu sou crente há 40 anos e a minha vida não vai. Eu estou na igreja, eu dou dízimo, eu participo de ministério e as coisas não andam na minha vida. E estão dando um falso testemunho, um testemunho contrário. Estão despregando o Evangelho. Mas não é porque o Evangelho não tem eficácia e o que Deus diz não tem valor. É porque as pessoas são teimosas. E elas não atendem ao que Deus diz e querem seguir os seus próprios caminhos do seu jeito. Elas não têm tempo para meditar. Elas não têm vontade de fazer. E elas não têm assunto para falar. O que Deus está fazendo com Josué, dizendo o seguinte: cuide da tua mente. Cuide da tua mente para que ela tenha boas estruturas. Eu estou parafraseando, dizendo em outras palavras o que Deus está falando para Josué fazer. Gabriel, ele está dizendo: cuide da tua mente
para que os teus raciocínios, as estruturas dos seus pensamentos sejam positivas. E aí ele dá a forma, então você fale, você medite e você faça aquilo que eu digo, o que a minha palavra diz. Você tem essas 3 atitudes, esses 3 comportamentos. Com isso, você não terá sucesso e prosperidade. Não. Com isso, você vai cuidar da sua mente. Você vai ter uma estrutura mental positiva. E eu não estou falando de positivismo na base do otimismo, da palavra decorada, do jargão bíblico. Eu não estou falando do positivismo da frase gritada na igreja. Eu não estou falando do positivismo da autoajuda. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um positivismo mediante aquilo que meditou, aquilo que falou e aquilo que fez mediante a palavra de Deus. E essa pessoa com uma mente, uma estrutura mental positiva, note, preste atenção, o sucesso não é consequência de meditar, de falar e de fazer. Meditar, falar e fazer produz uma mente positiva. E a mente positiva vai dar o resultado. E o resultado vai ser prosperar e ser bem sucedido. Eu acredito, não vou fazer pergunta redundante aqui, mas eu acredito que todo mundo aqui quer ser bem sucedido. Ninguém começa um projeto para fracassar. Ninguém casa para não dar certo. Ninguém entra na faculdade para não ser produtivo lá e não receber as ferramentas necessárias para uma vida de sucesso. Ninguém tem um empreendimento, seja ministerial ou seja profissional, pensando em fracasso. Todo mundo quer ser bem sucedido. Não vou perguntar para você se você quer. Você quer, todo mundo quer. E nós fomos criados por Deus para isso, para ser bem sucedido. O fracasso é decorrência da falibilidade humana. O fracasso é decorrência do pecado que entrou no mundo por Adão. Mas nós temos que extirpar esse resultado. E Jesus veio ao mundo para desfazer as obras de Satanás. E quando nós falamos, meditamos e fazemos o que Deus diz, nós geramos uma estrutura mental que Satanás vai ter que puxar o carro. E a mente entenebrecida, cheia de trevas, vai dar lugar à luz de Deus. E essa luz na mente vai fazer com que haja sucesso e haja prosperidade em tudo que se dispõe a fazer. Aí onde pisa, será abençoado. Onde põe a mão, será bem sucedido. Deus está cuidando de Josué, mas Deus não está cuidando só de Josué. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando da nossa vida. Eu não vou ficar preso na história de Josué, até porque nós já falamos muito deles. Eu não quero que você pense de Josué, e eu não quero que você pense que é só Josué. Na verdade, isso é para todos nós. Diga, é para mim. É para todos nós fomos chamados para isso. Mas para isso acontecer, precisa haver um resultado que intermedia a mente positiva da prosperidade e do sucesso. Eu indiquei meditar, mediante a palavra, meditar, falar e fazer, para gerar a mente positiva, a estrutura mental positiva. E eu disse que a estrutura mental positiva gera a prosperidade e o sucesso. Mas nesse caminho é construído na vida da pessoa algo que aí nós vamos para um outro personagem bíblico. Algo que vai possibilitar fazer esse link da mente positiva para o sucesso. É algo que o profeta Daniel tinha. O profeta Daniel tem várias características positivas na vida dele, mas uma marcante, expressa, pelo menos em 2 textos do seu livro, de declaração feita sobre ele. Não é ele que faz, mas declaração feita sobre ele, e feita até por pessoas que nem estavam dentro do contexto de Deus, no sentido de servirem a Deus.
mas era perceptível na vida dele que ele tinha um espírito excelente. É esse que é o link. Medita, fala e faz. Produz uma mente positiva que gera um espírito excelente na pessoa. E agora nessa junção toda, vem o sucesso e a prosperidade. Você viu como o sucesso é mais do que uma campanha ou uma imposição de mãos de um pastor na tua cabeça? Você percebe como o sucesso bíblico, a prosperidade que Deus fala, que é uma verdade, muitos cristãos não desfrutam. É porque entendem errado. Entendem errado a equação de Deus. Daniel entendeu corretamente, ele tinha um espírito excelente. Nós temos isso registrado em Daniel 5, versículo 12. Diz assim: porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente. E vem outras coisas, mas nasce do espírito excelente que estava sobre ele. Depois em Daniel ainda, capítulo 6, versículo 3, diz assim: o mesmo Daniel se destacou entre os demais, porque nele havia um espírito excelente. Destacou. Deus quer te destacar. Deus quer que você se destaque. Não se destaque por malandragem, por esperteza. Não se destaque pelos dotes físicos. Não se destaque por soberba. Mas que você se destaque por ter essa equação de Deus na tua vida, que produz em você um espírito excelente. E aí você vai ser colocado em posição de destaque. E eu estou pregando nessa manhã acreditando nisso, que Deus quer nos colocar numa posição de destaque. Façamos o que fizermos, sejamos quem formos. Deus quer nos colocar numa posição de destaque. Deus quer te colocar em posição de destaque na empresa que você trabalha, na igreja que você congrega. Deus quer te colocar em posição de destaque no grupo pequeno que você participa. Agora esse destaque, segundo o padrão do mundo, é feito com artimanhas, é feito com lobby, é feito com bajulação, é feito com capacidades humanas, é feito de uma forma ardilosa, tramada, organizada pela própria pessoa. Não, é Deus que vai colocar na posição de destaque. Aquele que fala, aquele que medita, aquele que faz, aquele que tem uma estrutura mental positiva e nele nasce um espírito excelente. Aí Deus coloca essa pessoa em posição de destaque. Deixa eu contar para vocês, quando eu era jovem, 16, 17 anos, por aí, 18, foi quando eu me firmei na igreja, e lá onde eu congregava, uma igreja pequena, na região da Penha, o meu pastor era contra futebol, e eu jogava futebol, e ele não gostava disso, e ele primeiro não quis me batizar. Eu acabei sendo batizado pelo fundador da denominação, que soube disso e me mandou ir lá na Pompeia e me batizou. Depois, ele precisava de um líder para os jovens, ele queria qualquer um, menos eu. Mas Deus deu uma visão para ele, e Deus mostrou para ele todos os jovens em cima do altar. E depois, num outro dia, uma semana no domingo, ele falou: nós precisamos de um líder de jovens, e vamos orar durante a semana e jejuar. Era um homem sincero. Vamos orar e jejuar para que Deus mostre quem é esse líder. Alguns jovens já tinham chegado nele e falado: é o Joel. Ele falou: não, Joel não, Joel é jogador de futebol, não pode. Joel é jogador de futebol, não pode. Não pode não, joga futebol, não pode. Não pode. Aí ele falou para a igreja: vamos orar, jejuar. Aí ele, no outro domingo, ele está contando para a igreja: eu tive uma visão, estavam todos os jovens em cima do altar. No segundo dia, a visão repetiu na minha mente. Eu estava jejuando a semana inteira, e repetiu, e faltavam alguns. E no terceiro dia, tinha poucos. No quarto, no quinto. Aí ele disse: no último dia, só estava o Joel em cima do altar. Assim. Ele contando. E ele disse: contra a minha vontade, eu vou nomear ele presidente dos jovens. Como eu sempre fui bem recebido. Sabe, mas isso eu não olho como um elemento ruim, eu olho como um elemento bom. Porque é Deus que coloca na posição de destaque. Pode o teu chefe não querer, pode o teu pastor não querer, pode o teu marido não querer, pode as autoridades não quererem, mas quando Deus quer, agindo eu, diz a palavra, quem é que pode impedir? Quando Deus quer te colocar em posição de destaque, ninguém impede.
Agora, meus irmãos queridos, Deus não coloca qualquer um em posição de destaque, mas qualquer um pode ficar em posição de destaque. Ele não coloca qualquer um porque não é do nosso jeito, mas é por essa fórmula que eu estou falando. Aquele que se qualifica nessa fórmula, Deus vai colocar em posição de destaque. Vai levantá-lo, colocá-lo por cabeça e não por cauda. Porque se colocou no caminho de Deus, na equação de Deus, não está fazendo da sua cabeça e do seu jeito. Está fazendo da forma como Deus quer que seja feito. Então esse Deus vai colocar em posição de destaque. E Daniel era esse tipo de pessoa. Ele tinha um espírito excelente sobre ele. E isso é para todos nós. Quero pensar um pouco sobre essa expressão, espírito excelente. Os dicionários, eles trazem algumas definições sobre espírito, falam algumas coisas, mas eu puxei de lá duas coisas. Diz que é um sopro, e representa poder e força. O espírito é um sopro, no sentido de... é o que faz. Se tiver um pedaço de papel, e ele está aqui, você faz... você move. Você faz coisas acontecerem, faz um pulsar, faz um impulsionar, modifica posições, modifica formas, modifica conteúdo, é um sopro. É um sopro. É algo que impulsiona. Pense em motivação. Pense em ação por causa da motivação. Agora, não é um espírito qualquer, é um sopro excelente. Ou seja, o que vai fazer, a direção que vai dar, a forma de agir, a forma de reagir, vai ser mais bom do que melhor. Vai ser melhor do que melhor. Vai ser excelente. Excelência vem de majestade, de governo. Excelência vem de autoridade. Então é um sopro com força, é um sopro com poder, demonstrando autoridade, demonstrando majestade, nobreza. Isaías 32:8 diz que aquele que é nobre projeta coisas nobres e com nobres atitudes persevera. Ele é nobre em tudo, naquilo que ele vai pensar, naquilo que ele vai fazer e na forma como ele vai fazer. Ele tem excelência. Excelência. Deus não nos chamou para viver numa mediocridade, nem de forma mediana. Deus não nos chamou para ficarmos na ralé. Deus não nos chamou para vivermos a mesmice. Deus nos chamou para uma vida com excelência. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. É com excelência e qualidade. Ele nos chamou para isso. Ele não nos fez cristãos. Ele não nos tirou do charco de lodo do pecado, das drogas, da orgia. Ele não nos tirou da vida vazia, do ateísmo, do secularismo, para nós sentarmos no banco de uma igreja e sermos uma pessoa comum qualquer, que vive como todo mundo. Ele nos deu asa para voarmos o sobrenatural, para sermos como a águia que se renova e sobe na presença dele. Assim que ele nos chamou. É para isso que ele te chamou. Bendito seja o Senhor. Eu tenho certeza que isso é para todos. Todos os cristãos que meditam, que falam, que agem mediante o que Deus diz. Aqueles que não fazem pelo que pensam que é melhor, pelo que gostam, pelo que julgam, mas aqueles que estão inteirados do que Deus quer e fazem. Voltando lá para Josué, quando Deus chama Josué, ele fala: você precisa fazer essas três coisas, mediante a lei que eu dou, mediante os ensinos que eu dou. Ele está normatizando, ele está dizendo, não é de qualquer jeito. Porque vai chegar a hora que você vai ter que enfrentar uma muralha gigantesca, que você não tem como derrubar a muralha, nem como passar a muralha. Mas se você fizer como eu estou dizendo, eu derrubo a muralha para você. Teu sucesso não vai ser na base da tua força e capacidade, embora você terá. Mas quando você não puder fazer nada, eu farei por você. Quando nós falamos de Daniel, a gente lembra de um lugar. Qual é o lugar? E lembra de um bicho. Qual é o bicho? Qual é o lugar?
Cova dos leões. Criança, se falar do profeta Daniel, ele vai dizer da cova dos leões, que Deus fechou a boca dos leões, quando Daniel foi jogado lá. Só que Daniel fechou bocas de leões também. Antes dele ir para a cova dos leões, leões animal, quando ele não podia fazer nada lá, havia alguns leões que ele tinha que vencer, que dependia dele, que dependia de ter uma estrutura mental positiva, falando, meditando e fazendo o que Deus dava para ele fazer, e gerando nele um espírito excelente, para que ele pudesse tampar a boca de alguns leões. Esses leões fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa vida. E Daniel, antes de Deus fechar a boca dos leões, ele fechou a boca dos leões que ele podia fechar. Tem pessoas que não fecham a boca dos leões, não fecham, e depois ficam esperando que Deus vá fechar a boca do leão que ele não pode fechar. Guarde isso, tem boca de leão que cabe a você fechar. E Daniel fez isso, porque ele tinha um espírito excelente. Primeiro leão que ele tinha que silenciar era o leão da autoridade opressiva. Ele serviu sobre a liderança de 4 reis opressores que impunham sobre ele e sobre todas as pessoas regras injustas. Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. 4 reis diferentes, todos idólatras, todos eles opressores e ditadores, todos eles governavam sem sabedoria, temor e sem amor pelo povo. Mas ele fechou a boca desses leões. Isso pode representar qualquer autoridade em nossa vida. Pode representar as autoridades civis governamentais. Pode representar a autoridade de um professor ruim, de um professor mau. Pode representar um pai ou uma mãe que é autoridade, mas que não é temente a Deus, não é temerosa, não é amorosa. Pode representar a autoridade até mesmo de um pastor, que não rege segundo os padrões de Deus a igreja, que não conduz a ovelha e o rebanho como Deus quer que seja conduzido. Ontem eu encontrei com uma pessoa que foi batizada, ela disse isso, eu nem lembrava dela. Ela disse que foi batizada por mim em 2009, e depois de alguns anos ela mudou para o interior. E quando ela veio, me encontrou e começou a falar, eu disse, me ajuda a lembrar de você. Ela começou a falar algumas coisas, e eu perguntei, é lógico que eu perguntei, como que você está hoje? Você está crente, está firme, está servindo a Deus lá na cidade onde você está morando? Ela falou, olha pastor, se você falasse isso para mim 1 mês e meio atrás, ia ser difícil eu te responder positivamente, mas já passou, eu estou agora bem, eu estou firmada. Ela disse, porque às vezes, o pior perigo está dentro da igreja. E aí falou alguma coisa que os pastores lá onde ela estava fizeram contra os princípios de Deus. Eu não vou entrar em pormenor. Mas ela disse, mas eu agora estou firme. Pode ser qualquer autoridade, esses reis. Todos nós estamos debaixo de autoridades em alguns níveis. Todos nós temos que em algum lugar obedecer. Aqui eu estou cheio de autoridade, mas tem lugar que eu fico pianinho. Que todos nós, de alguma forma, temos que nos submeter a algum tipo de autoridade em alguns momentos. E precisamos saber lidar, fechar a boca dessas autoridades. Tem pessoas que querem fechar a boca da autoridade com grosseria, falando mal, criticando, mostrando erros. Não tem espírito excelente. Eles não sabem o que é ter um espírito excelente. Daniel dá uma baita lição para a gente. Como eu disse, ele estava sob a autoridade de governos horríveis. E a Bíblia diz que quando eram decretadas coisas injustas e erradas, ele agia com cautela e prudência. Daniel capítulo 2, versículo 14. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia.
Um dos reis lá ficou invocado com alguma coisa que ele queria saber e ninguém sabia o que era, e chamou os sábios para os sábios contarem o que era o sonho, a interpretação, e ninguém sabia. Ele falou: vamos matar todo mundo. Olha, uma autoridade terrível. Pergunta para o seu irmão: teu professor é assim, ele já mandou matar você? Pergunta para o seu irmão: teu marido é assim, ele já mandou matar você? Agora, com força, com garra, com vontade, pergunta: teu pastor é assim, ele já mandou matar você? Olha como era terrível essa autoridade. Mandou matar todo mundo, dentre eles Daniel. Ele não se rebetou, pegou bandeira, saiu na rua, gritando, pulando, fazendo... Não! Ele foi falar com alguém lá, dentro do palácio, com cautela, com prudência. Aprende a colocar um tampão nos teus lábios quando for falar com a autoridade. Aprende a ter cautela e prudência, porque o Espírito Excelente dá isso para a pessoa. Dá cautela e dá prudência. Ele não só fazia isso, ele trabalhava nos bastidores. Diga assim: eu preciso trabalhar nos bastidores. Como é que o crente trabalha nos bastidores? O que Daniel fez? Ele foi lá falar com prudência, com cautela, e ele foi contar para os seus amigos e fizeram uma reunião de oração. Daniel capítulo 2, versículo 17 e 18. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios de Babilônia. Ele fez reunião de oração em casa para pedir misericórdia de Deus. Quem tem autoridade opressora na sua vida, já fez reunião de oração em casa com seus amigos para pedir misericórdia de Deus? Não é para Deus pôr fogo na autoridade. Mata meu marido, Senhor. Irmãs, venham orar comigo para Deus matar meu marido. Não é esse tipo de oração. É a oração: Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu imagino eles orando e dizendo: Senhor, tem uma autoridade aí, a gente tem que se sujeitar a ela, mas ela está sendo injusta, ela está fazendo coisas contrárias à tua vontade, ela é idólatra, ela está indo num caminho opressivo. Senhor, faz alguma coisa, tenha misericórdia de nós, Senhor. Não é mata ele, mas é nós, tenha misericórdia de nós, nos ajude na nossa dificuldade que estamos tendo, nos socorra. Pessoas que ficam falando de autoridade o tempo inteiro, estão fazendo reunião de oração por essa situação, não é nem pelas autoridades, é por eles. Estão se reunindo para pedir que Deus tenha misericórdia deles. Alguém com Espírito Excelente sabe tampar a boca desses leões. O leão da autoridade opressiva. O segundo leão que Daniel tinha que fechar a boca era o leão da cultura malignizada. Ele era hebreu, monoteísta, só cria um Deus. E ele estava vivendo em Babilônia, uma civilização completamente idólatra. Uma civilização que tudo era Deus, que adorava todos os tipos de deuses, que tinha costumes idólatras. Todo o contexto ao redor era composto por pessoas idólatras que tinham costumes e comportamentos contrários a tudo que Daniel sabia da parte de Deus, porque ele conhecia a lei de Deus, porque ele meditava, ele falava e ele fazia. Então ele conhecia o que Deus queria. Mas a cultura ao redor contrariava tudo aquilo que Deus falava e que ele falava, meditava e fazia. Era um leão que ele tinha que calar essa boca, daquela cultura ao redor. Isso representa o mundo que nós vivemos nos dias atuais. Representa o happy hour depois do trabalho, no barzinho, com aquelas pessoas. Representa essa cultura que tem que se enturmar na faculdade, que tem que falar a mesma língua que todo mundo. Representa essa cultura. Ele estava ali e tinha que se relacionar com isso e tinha que tampar a boca dessa cultura. É o que tem hoje. Nós estamos cercados por materialismo,
secularismo, por homossexualismo, por paganismo, por feitiçaria, por cegueira espiritual de todos os lados. De todos os lados essas coisas nos atacam o tempo inteiro. Era como Daniel se via. E essa cultura impunha para eles comportamento do qual ele precisava de sabedoria e ajuda divina para ter como reagir. E ele fez exatamente isso. Veja Daniel capítulo 1, versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Deixa eu contextualizar vocês, para depois continuar a leitura. O rei, ele determinou que fossem colocados 120 autoridades lá no governo de Babilônia, e essas autoridades deviam vir de povos diferentes, tanto de lá de Babilônia, como dos povos dominados por Babilônia. E eles buscaram alguns jovens no meio desses povos, e isso aconteceu com os hebreus. E foi aí que 4 hebreus jovens foram trazidos para Babilônia, ou para o palácio real, na verdade. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os 3 últimos, eles foram enviados para as províncias, para a região de fora do palácio. E Daniel ficou dentro do palácio. Só que antes deles começarem a servir ao rei e a trabalhar no governo, o rei impôs a cultura alimentar, a forma como eles deveriam se alimentar, e impôs para todos. Só que Daniel tinha uma outra cultura. Não pense em alimentos, não estou dizendo que esse alimento é certo ou aquele é errado, mas eu só quero mostrar o contraposto. O rei impôs uma cultura e ele tinha outra cultura, e aí ele agiu com prudência, com cautela. Ele foi, ele conversou, ele pediu, ele tentou fazer de alguma forma. E aí vem a sequência do texto. Os jovens deveriam ser educados. Ele foi para a faculdade do Palácio de Babilônia. Ele teve que viver naquele ambiente promíscuo da faculdade do Palácio de Babilônia. Ele que meditava, falava e fazia o que a lei de Deus mandava, agora ele estava sendo ensinado nas coisas que aquela cultura tinha como natural. E ele participou, ele foi educado lá, ele esteve lá, mas ele se manteve calando a boca dos leões da cultura. E ele fazendo prevalecer aquilo que ele cria, mas com a cautela, com a sabedoria e o que é principal, com a ajuda de Deus. Porque saiba de uma coisa, se você chegar ao nível, se você tem um nível, e eu creio que você tem, ou deve ter, um nível de alguém com um espírito excelente, chegará a hora que você não consegue fazer mais nada, mas nessa hora Deus se levantará do seu trono de majestade, de glória e de poder, e fará para você o que você não pode fazer, o que você não consegue. E Daniel contava com tudo isso, mas ele não se sujeitava àquela cultura. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final deste período passariam a servir o rei. Percebem, eles foram trazidos para servir ao rei, no palácio ou nas províncias, mas 3 anos de preparação naquela cultura, para depois poderem servir. 3 anos. Eles não se deixaram contaminar por 3 anos. Imersos na cultura, no sentido de estarem lá. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas como vocês não são do mundo, o mundo os odeia. O que Jesus está falando? Cultura. Ele está falando de cultura. Quem é que gosta do meu discurso lá no mundo, de que homem é homem e mulher é mulher? Que esse negócio de lesbianismo, de homossexualismo é coisa do capeta e da carne natural caída. Quem é que gosta desse tipo de discurso? Lá no mundo. Não gostam. Não gostam, não aceitam. E é assim que nós temos que nos posicionar, como pessoas que estão dentro de uma cultura, mas que não vivem essa cultura. Mas tem que ter sabedoria, tem que ter prudência, para poder se comportar. Daniel tinha. Olha o versículo 8, Daniel 1, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar. Eu poderia ler o resto do texto e falar, mas não, eu vou ficar aqui, ele resolveu não se contaminar. Pastor, eu estou fazendo uma campanha de oração para não me contaminar, eu vou jejuar 1 semana para não me contaminar. A coisa é mais simples do que você pensa, é só você resolver não se contaminar. É só tomar a postura de não se contaminar.
Sabe, irmãos, às vezes a gente erra bastante nisso daí, porque a gente joga em cima de Deus o que é a nossa parte. Deus, eu não quero pecar, me ajuda a não pecar, a não fazer o que é errado, a não me contaminar. Eu vou orar, eu vou jejuar uma semana para não fazer o que é errado. Jejua, ora, lê a Bíblia, faz campanha, daqui 20 dias está fazendo o que é errado. Como que dizendo, a culpa é sua, Senhor. Eu fiz errado por culpa sua. Porque eu orei, eu pedi para o Senhor me ajudar, eu jejuei, eu busquei o Senhor para não errar, para não pecar. Eu pequei agora porque o Senhor não fez a sua parte. Olha, eu estou falando desse jeito, mas na realidade é assim que acontece com muita gente. Quando na verdade o que precisa é resolver. Deus, me muda, eu preciso mudar nessa forma. Você precisa resolver mudar e começar a ter atitude para mudar. Eu me lembro que eu era muito grosso e estúpido jogando futebol. Afinal de contas, eu não sabia perder. Ou melhor, eu não gostava de perder. Eu tinha lido na Bíblia que nós somos mais do que vencedores. Então, se eu tivesse que trocar o juiz, eu trocava o juiz. Se tivesse que bater nas pessoas, eu batia. Eu brigava com todo mundo no campo. Eu não aceitava que o meu time jogasse mal e eu não aceitava que o outro ganhasse da gente. Eu brigava e eu resolvi mudar. Eu resolvi mudar. Já acontece essas coisas aqui para a maioria de vocês que já sabem. Eu resolvi mudar. Eu não disse assim, vou parar de jogar futebol porque eu sou esguinho, então vou parar. Não, a gente não vence o problema fugindo dele. A gente tem que encarar ele de frente. Tem que ir lá de frente do leão e fechar a boca dele. Não é fugir dele, não é sair correndo dele. E eu sabia disso, eu falei, não vou fugir. Eu vou continuar jogando, mas eu vou mudar. Por circunstâncias, eu parei de jogar com os irmãos da igreja por um tempo, mas eu continuava jogando num clube lá na Penha. E um dia o time da igreja aqui foi jogar contra o time que eu jogava lá no clube. E o time daqui da igreja foi lá jogar. Eu nem lembro se ganhou ou perdeu. Você lembra disso? Você estava lá? Vocês ganharam? Por isso que eu tenho raiva de uns irmãos aí até hoje. Você lembra o que aconteceu? O pessoal me viu jogando. E no final, me deram um dos maiores elogios que eu já tive na vida. No final do jogo, o pessoal da igreja chegou e me falou, pastor, você está mudado, você parece uma moça jogando. O elogio não é por me chamar de moça. É só uma linguagem figurativa isso. E continuei jogando até meu joelho não aguentar mais. E jogando como moça. Sem brigar. Não brigava mais. Joguei aqui no clube da Polícia Militar, um campeonato interno, fui tricampeão. 3 vezes campeão em seguida em times diferentes. No quarto campeonato, um jogador do outro time, quando a gente estava ganhando e ia ser campeão de novo, ele não suportou, veio e me deu uma cabeçada no pescoço. Eu caí e levantei. Depois de alguns dias, ele estava lá, eu fui lá abraçar ele e falar, fique tranquilo, não tem problema nenhum. Precisa resolver mudar. Você é tagarela, precisa resolver mudar. Você é fofoqueiro, precisa resolver mudar. Se você é mentiroso, você precisa resolver mudar. Se você tem namoro indecente, você precisa resolver mudar. Se você é desonesto, você precisa resolver mudar. Se você compra e não paga, você precisa resolver mudar. Se você arruma intriga com as pessoas, você precisa resolver mudar. Se você é adepto de gritaria, de contenda, de bagunça, você precisa resolver mudar. Quando você resolver mudar, aí você vai começar a meditar, falar, fazer, e a tua mente vai ficar positiva e vai nascer um espírito excelente em você. E aquilo que você não conseguir, Deus virá te ajudar na mudança. Mas é preciso resolver não se contaminar. Daniel resolveu não se contaminar com aquela cultura. E aí Deus cooperou com os seus posicionamentos. Daniel 1, versículo 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Sabe o que acontecia? Tinha um chefe que comandava esse pessoal todo que estava sendo preparado na faculdade ali de Babilônia, dentro do palácio, que tinha que comer certas coisas e que estava sendo instruído na cultura babilônica. E ele foi falar com esse chefe e falou, olha, tal, e com prudência e cautela, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas com prudência e cautela ele falou, e Deus foi lá e tocou no coração do chefe. E o chefe falou, tá bom, eu vou respeitar o que você sente, o que você pensa. Sabe, tem moça que lá no trabalho, com medo de perder o trabalho, fica mentindo. No telefone, no negócio. Porque não resolveu não se contaminar. Resolva não se contaminar.
crie o espírito excelente em você. E Deus vai ter misericórdia de você. E aconteceu o que aconteceu aqui. Deus colocou compreensão no coração daquele chefe, para ele aceitar. Você pensa que era simples isso? Porque se alguma coisa desse errado, quem é que... Era o chefe dos eunucos. Se Daniel tivesse uma exceção e não desse certo o que Daniel estava falando, o chefe dos eunucos pagaria a conta diante daquela autoridade opressiva. Mas ele resolveu não se contaminar. E por fim, o terceiro leão que ele precisava silenciar era o leão das pessoas invejosas. Ele tinha todos esses problemas sobre ele. Autoridade opressiva, uma cultura malignizada, e ele tinha pessoas invejosas ao redor. Porque Daniel, de repente, por ser quem ele era diante de Deus, por ter esse espírito excelente, ele foi colocado em destaque, ele se sobressaiu a todos. E é evidente que as pessoas invejosas são aquelas que, quando eles não conseguem chegar lá e vem outros chegando, eles querem criar armadilhas, eles querem criar coisas para derrubar daquele pedestal que a pessoa, por Deus, foi colocada. Então eles vão difamar, eles vão criar, eles vão buscar alguma coisa, eles vão ter que achar alguma coisa. E quando não acham, eles mentem, eles deturpam a realidade, eles falam de uma maneira contrária à realidade. E tudo isso começou a acontecer contra a vida de Daniel. Era um outro leão que ele tinha que vencer. Os inimigos que se fizeram inimigos deles por inveja, por ciúmes, porque ele tinha uma posição privilegiada. Capítulo número 6, versículos 1 em diante. Dário, aí ele já está no terceiro rei, que ele está lá debaixo da autoridade. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas. Daqui é todo o termo de dizer cadeia de comando, tá? Linguagem arcaica do passado, mas é que dizendo isso. Para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Versículo 3. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas. Dos 120 ele se tornou o mais importante por causa do espírito excelente. Porque era uma pessoa que meditava, que falava e que fazia. Porque nasceu estrutura mental positiva nele. Porque gerou um espírito excelente nele. Ele se tornou o mais importante de todos. Ele se destacou porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o trono, fazer dele um sucessor. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos alguma coisa que choque a cultura de Babilônia com a cultura do Deus que ele serve. Em outras palavras, vamos tentar pegá-lo em alguma coisa. E aí vocês conhecem a situação. Conversaram com o rei para fazer lá um édito idólatra, e todo mundo tinha que se sujeitar, e não podia orar por 30 dias, só podia pedir ao próprio rei, e não podia orar. O que Daniel fez? Manteve a sua rotina de orar 3 vezes por dia, e de janela aberta. Quem tem espírito excelente não tem medo de invejoso. Quem tem espírito excelente, caluniador, não faz nem cócegas. Mentiras não fazem com quem tem espírito excelente perca o sono. Quem tem espírito excelente continua buscando a Deus de janela aberta. Aleluia! Aleluia! E você é essa pessoa, chamado para viver desse jeito. O que manteve ele em pé? Porque
Que aí geraram essa situação. E foram lá contar para o rei, olha, tem alguém te desobedecendo. Tem alguém que não aceitou o teu decreto. E continua orando 3 vezes por dia. O rei deve dizer, quem? Daniel. O rei fala, não é possível. Daniel é o melhor de todo mundo. É quem eu quero colocar no meu lugar depois. Daniel, não pode ser. A Bíblia diz que ele passou a noite inteira tentando achar um meio de livrar Daniel. Mas aqueles invejosos, cheios de mentiras, ficaram tramando e chegaram no rei e disseram, não, você não pode fazer isso, mudar, vai acabar a tua autoridade. Você disse que não podia orar a outro Deus, ele orou, tem que matar ele. Sabe como que Daniel tapou a boca desse leão dos invejosos? Com a sua integridade. A pessoa que é fiel e tem integridade não precisa se defender, não precisa conversar, não precisa buscar satisfação, não precisa explicar nada. A integridade fala mais alto. A integridade mantém a pessoa que está no alto. E com a sua integridade ele prevaleceu. Não tinha que justificar nada. Ele não foi lá pedir para o rei, explicar para o rei. Ele não foi, não. Ele se manteve na sua integridade. Qual que era a integridade dele? Olha Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4. Lá no comecinho da história, com Nabucodonosor, o primeiro dos reis. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito. Aí, Daniel era um jovem, sem nenhum defeito. De boa aparência. Te cuida, gente. De boa aparência. Sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real. E que apenas eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Aí tinha o problema que eu já falei. A cultura eles. Daniel era tudo aquilo e se manteve tudo aquilo. Silenciou o leão da cultura. E se manteve daquele jeito. Também ele tinha capacidades naturais que Deus havia dado para ele. Daniel 1, versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento. Estou falando de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 4 hebreus que foram levados para a Babilônia para servirem no palácio e na província. Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. O que eu vejo aqui? Eu vejo um homem que tinha capacidades naturais e que tinha capacidades sobrenaturais. Ele era apto nas coisas naturais, mas ele tinha dons de Deus na vida dele. E ele mantinha esses dons de Deus na vida dele. E ele vivia assim, usando das suas habilidades naturais e dos dons de Deus. E com isso, ele fechou a boca dos leões, os seus inimigos, os invejosos, os ciumentos, os raivosos. Agora, Daniel, em todo o tempo, ele tinha 3 posturas que eu quero salientar na conclusão dessa mensagem. Ele tinha 3 posturas. A primeira postura, ele mantinha um espírito de louvor a Deus, reconhecendo os atributos de Deus. Ouça a leitura de Daniel 2, versículo 19 a 23. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei.
ele mantinha na vida dele uma atitude de louvor. Não tinha lugar na boca dele para reclamação, para murmuração, para queixume. Não tinha lugar. A boca dele era uma boca consagrada para louvar a Deus. E é essa unção que o Espírito Santo colocou na tua boca. Se você se desviou disso, volta para isso. A tua boca foi feita para dizer glória a Deus, para dizer aleluia, para dizer louvado seja o Senhor. Quando as piores coisas acontecerem, a tua boca foi ungida para dizer Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Você foi feito para passar pelo vale da sombra da morte e não abrir a tua boca para reclamar, mas para bendizer ao Senhor. É isso que tem uma pessoa de mente bem estruturada, positiva, que gera um espírito excelente nessa pessoa. Daniel mantinha isso em todo o tempo. A segunda coisa, ele dava crédito a Deus por todo o sucesso, por todos os resultados que ele tinha. Daniel 2, 27 e 28. Depois de revelar o sonho, que ninguém conseguia revelar, e o sentido do sonho a um dos reis, diz o texto, o rei foi lá, encheu a bola dele, né? Falou, ô Daniel, você é craque, você é bom pra caramba, você é o melhor de todos, você é bacana. E ele respondeu, Daniel respondeu na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. O que ele está dizendo, ninguém pode, nem eu. Mas há um Deus no céu. Olha para onde ele aponta. Há um Deus no céu. Quando você chegar no lugar mais alto da tua empresa, diga, há um Deus no céu. Quando seu ministério crescer e se desenvolver, diga, há um Deus no céu. Quando a tua família te admirar, diga, há um Deus no céu. Quando você for o melhor no que faz, diga, há um Deus no céu. Daniel disse, há um Deus no céu que revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias, o sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama. São estes. E aí contou tudo. Há um Deus nos céus. Uma coisa urgente, que muita gente por aí está precisando vencer. Calar a boca é da arrogância, do orgulho, da vaidade, do se achar. Faz alguma coisa boa. Sabe, gente, eu teve uma vez lá no passado que minha mãe ia na Pompeia quando tinha culto de manhã, tarde e à noite. 30 dias, culto de manhã, tarde e à noite. Minha mãe ia praticamente em todos os cultos. Morávamos na Penha. Às vezes ia, já ficava com o lanche lá para o dia inteiro e ficava até a noite. E eu tinha 7, 8 anos. Eu ia, ela me levava, eu participava disso. Eu lembro uma vez que o missionário Manuel de Melo estava pregando e ele disse o seguinte, podem me elogiar ou me criticar quanto quiserem. As críticas não vão me tirar da posição que Deus me deu. E os elogios também não vão me tirar da posição que Deus me deu. Isso é essa pessoa que dá o crédito a Deus. Quando as pessoas chegam nela, ela continua de bola baixa, sabendo que há um Deus no céu. Quando as pessoas... ela continua no mesmo lugar, sabendo que continua havendo um Deus no céu. É alguém que dá crédito a Deus. E terceiro comportamento cotidiano de Daniel. Ele glorificava a Deus e fazia Deus ser conhecido aos ímpios por meio da sua vida e conduta. Capítulo 2, versículo 47. O rei disse a Daniel, o rei idólatra, o rei opressivo, o rei ditador, o rei disse a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Olha, precisa entrar naquela cultura de um imperador, de um rei que manda matar, manda viver, que tudo que fala é lei, que muda as coisas da hora para outra, porque se considera um Deus, era assim. E esse que se considerava um Deus, mediante um homem que meditava, falava e fazia o que Deus dizia. Que tinha estrutura mental positiva para fechar a boca de leões
e por isso nasceu nele um espírito excelente. Esse tipo de rei, ele abre a boca para dizer isso. Certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses. Até aí tudo bem. Mas depois ele diz, e o Senhor dos reis. Sabe o que ele está fazendo? Ele está se colocando embaixo. Ele está dizendo, eu reconheço que tem alguém maior do que eu. E por que isso está acontecendo? Por causa de um homem que tem espírito excelente. O espírito excelente de Deus na tua vida vai levar pessoas a reconhecerem que só o Senhor é Deus. Na tua família, pessoas vão reconhecer que só o Senhor é Deus. Aonde você vive, pessoas que hoje são duras de coração, incrédulas, ímpias, zombam até de você. Vai chegar o dia que eles vão abrir a boca e dizer, o teu Deus está acima nos céus e está acima de mim também. Aleluia. Irmãos, quando nós fechamos a boca dos leões que podemos fechar, Deus entra com providência para fechar a boca dos leões que nós não podemos fechar. Com tudo isso, Daniel acabou indo para a cova dos leões. E aí chegou na classe da escola dominical das crianças que todas elas sabem. Todas elas sabem. Os laços armados pelos inimigos colocaram Daniel dentro de uma cova de leões que ele não tinha o que fazer. Versículo 16 do capítulo número 6 em diante diz, diante das artimanhas dos invejosos, dos mentirosos, daqueles que estavam perseguindo Daniel, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel, ou seja, ninguém pode mexer aqui. E com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, pôs até o rei para jejuar. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, só aqui já está um milagre. Só aqui já está um milagre. Daniel respondeu, que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Vamos ficar em pé. Eu não li a sequência desse texto, mas depois nos próximos versículos diz que o rei tirou Daniel de lá de dentro e chamou todos os seus inimigos. E colocou todos os inimigos lá dentro da cova. E sabe o que tinha acontecido naquela noite? O rei ficou jejuando no palácio e os leões ficaram jejuando na cova.
De manhã estava todo mundo com fome. E a Bíblia diz que quando os inimigos de Daniel, os invejosos, foram colocados na cova, os leões os devoraram e os destroçaram, que não sobrou nenhum osso. Estavam com uma fome lascada. Aleluia, enquanto os músicos sobem. Quero dizer para vocês que todos os leões que se apresentam nesse mundo, seja o leão da cultura, seja o leão do homem opressor, da autoridade opressora, seja o leão dos homens raivosos, invejosos, ciumentos, todos os leões que se apresentam no mundo, eles fazem barulho. Pedro diz que o diabo anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas todos esses leões, inclusive Satanás, é tudo genérico. É tudo segunda linha. É tudo falsier. É tudo tentativa fraca de ser leão. Eles têm aparência, eles fazem barulho como se fossem leões. Mas são tudo que nem o leão que a gente viu lá no aniversário da Laurinha. Ô leão magro. Um leãozinho magro, quase que eu pago um lanche para ele. Leão genérico pode fazer barulho e ter cara de mal. Mas leão genérico é leão genérico. Sabe por quê? Porque só existe um leão verdadeiro. Um leão autêntico. Um leão que é sobre tudo e sobre todos. Um leão que o seu rugido ecoa em toda a terra, no céu e no inferno. O rugido desse leão se faz ouvir e a terra treme e o inferno treme. Aleluia! Um leãozinho fajuto do Império Romano pegou João com 90 e tantos anos de idade e colocou ele num exílio lá numa ilha, a ilha de Patmos, para ele ficar lá isolado e longe de tudo e de todos e acabar os seus dias sem contato com ninguém, como que dizendo, ele não fala com ninguém e não ouve ninguém. E João começou a ter revelações profundas de Deus sobre tudo o que vai acontecer, porque ninguém impede o leão da tribo de Judá de chegar aonde ele quer chegar, de ir aonde ele quer ir, porque ele tem autoridade para isso. E João teve revelações, e dentre das revelações, ele viu um livro fechado, que contava uma história importante, e ninguém abriu o livro, e tinha um lacre, e ninguém podia abrir o livro da eternidade, o livro do futuro, o livro do que havia a acontecer, porque ninguém pode deter o futuro não está nas mãos de reis, de autoridades, de pessoas invejosas, da cultura, o futuro não está, o futuro está nas mãos de Deus. E João chorava e dizia, versículo 4 de Apocalipse, número 5, diz, ele declara, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos da visão me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. Aleluia, aleluia, por mais que seja um leão, é um cordeiro que ele vê. Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Tem gente às vezes que está pensando que Jesus morreu, né? E ficou morto. Parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, número da perfeição e do direcionamento, bem como 7 olhos, número da sua soberania que permite que ele conheça tudo e veja tudo.
que são os 7 Espíritos de Deus, uma linguagem simbólica para dizer sobre o sopro de Deus que se espalha sobre toda a terra, os 7 Espíritos de Deus. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Agora não é mais cordeiro, agora é o leão verdadeiro, agora é o leão da tribo de Judá. Segura a mão da pessoa do seu lado e cante. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, Deus, na lava cheia. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Oh, aleluia! Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar.
segurando a mão de uma pessoa. E é muito importante, pode continuar tocando. É muito importante você continuar segurando a mão dessa pessoa. E eu quero falar com você que precisa se entregar a Jesus Cristo. Você que precisa dar a sua vida para Ele e dizer: vem, leão da tribo de Judá, vem, toma conta da minha vida. Eu quero entregar-te meus pecados. Eu quero entregar a minha alma, meu coração, tudo que tenho, tudo que sou. Vem, leão da tribo de Judá. Quero falar com você, eu quero falar com você que precisa resolver se reconciliar com Deus, resolver voltar para o caminho do Senhor. Quero pedir que você faça algo. É importante o testemunho, é importante dizer que você quer isso. É importante você dizer: eu quero a partir de agora ser um crente em Jesus Cristo, eu quero entregar minha vida a Jesus. É importante você dizer: eu quero me reconciliar com Jesus Cristo, eu quero voltar para Deus. Se você é uma dessas pessoas, só você que precisa se reconciliar, só você que precisa receber Jesus. Aperte a mão da pessoa que está do seu lado. Só você. Só você. Aperte a mão da pessoa que está com a mão dada para você. Alguém apertou a tua mão? Você que teve a sua mão apertada. Você que teve a sua mão apertada. Pegue essa pessoa, venha com ela aqui na frente. Vamos orar. Você que teve a sua mão apertada, pegue essa pessoa, traga ela para cá. Vamos orar. Pode vir. Aí em cima também. Traga a pessoa aqui. Venha, se aproxima aqui, fica aqui pertinho. Fica aqui pertinho, vem, vem. Não solta a mão. Não solta a mão dele, fica aí. Nessa manhã eu quero lhe pedir que o Senhor venha sobre quem está aqui, precisando agora do Senhor, precisando do toque do Senhor, precisando da salvação, da reconciliação. Eu quero lhe pedir que agora as marcas do teu sangue, a marca do teu poder, a marca da tua presença, venha sobre eles e limpe, e purifique, e transforme, e cure, Senhor, de todo mal, de todo pecado, de toda vida vazia, de tudo aquilo que foi lhes roubado. Dá-lhes a restituição e a graça, Pai. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Levem eles ali, vocês que vieram junto, levem eles lá. Leve lá. Vá ali até a nossa recepção. Vá ali até. Isso, acompanha ela, leva lá. Seja o Senhor, glória a Deus, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo, que une todos os crentes em toda a terra, seja com cada um de nós de hoje para todos.